pastor Luizinho. A gente vai dar uma palavra aqui para nós. Eu tenho certeza que o Senhor já está falando conosco nessa manhã. Paz de Cristo para a igreja. Amém. Meu nome é Luiz, todo mundo me conhece como Luizinho, né, Márcia? Minha mãe Márcia está ali. Eu me convidei a vir com o pastor Valentim. Falei, Valentim, já que você vai lá na minha irmã Edna, posso ir contigo? Ele falou, pode sim. Porque eu falo que a minha mãe Márcia, minha irmã Edna, eu não nasci no lar evangélico, nasci no lar de contravenção, de jogo de bicho. Isso é uma história bem comprida, totalmente fora da igreja. E conheci a igreja novo. Vizinhos me levaram na igreja, 1979, 1980. Conheci o Edilon, um garoto, pastor Edilon, esposo da Extra. E anos depois viemos ser amigos usando droga no mundo. Meu pai bicheiro, eu com muito poder de dinheiro, traficava na época, fazia muita besteira. E com a morte do meu pai, eu preferi não partir para o jogo de bicho por vários motivos. Um deles foi porque eu era muito drogado. Esses cracudos que vocês vêem na rua, na década de 90 eu era pior do que eles. E o Odilon, quando chegava em casa com o irmão da Edna, falava para a mãe dele assim: mãe, eu tenho um amigo que é drogado, igual a mim, e não tem ninguém por ele, ora por ele. E a mãe da Edna começou a orar por mim. E alguns anos depois eu apareci na casa da Edna. O único viciado da igreja que alguém sabia era o filho do pastor. E aí o pastor e a pastora fizeram algo que eu não aconselho ninguém fazer. Já que a gente está com um problema com o nosso filho, vamos ter mais um problema. Bota o Luizinho dentro da nossa casa. Com muito amor, muito carinho, muita oração. E eu lembro que o Odilon ainda usava droga. E ficou os dois nesse negócio. E um dia eu estava chegando na casa da Edna. Mais de 70 furuncos, né, Edna? A mãe dela cuidava dos meus furuncos. E ela ficava na janela orando pelo Odilon, intercedendo. Achando assim, já que ele está naquele morro lá usando droga, ela ficava orando. E algumas pessoas chegavam, eu escrevi um livro chamado Jesus Liberta, Drogas Não É o Fim. Eu conto um pedaço dessa história. E às vezes chegava pessoas para ela e falavam assim: irmã Maria, a senhora tem 11 filhos, se a senhora perder um, logo esse que está escandalizando a igreja, escandalizando o pastor. E ela virava para essas pessoas. Uma vez eu vi isso. Eu vinha chegando e a pessoa falando com ela, eles não me viram. Ela virou e falou assim, rindo, com lágrimas nos olhos, mas rindo: eu não perco ninguém para o diabo. Aqueles que Deus me deu, eu não vou perder ninguém para o diabo. E ela virava sem nenhuma raiva, sem nenhum rancor, porque aquela pessoa falou isso, que às vezes a pessoa falava, sei lá, para querer tirar aquela dor da mãe, e ela continuava orando. Era vários ossos secos, não tinha mais jeito para o filho dela, mas ela continuava orando. E ela viu o filho casar, ela viu o filho ter os filhos, os netos, viu o filho ser pastor, e a oração daquela mãe, além de pegar no filho, além de mudar a história do filho, mudou a minha história. E nos últimos 2 anos de vida da irmã Maria, eu saía da penha de BRT, chegava lá, a Edna cuidava dela, e ela falava assim: vem aqui, me dá um relatório. Porque há alguns anos ela falava assim: meu filho, como é que você está? E eu falava: irmã Maria, eu ainda estou perdendo para cerveja. Irmã Maria, mas não desiste de mim não, continua orando por mim. E ela continuava orando. Eu estou pegando o gancho que a Edna falou aqui. E nos últimos 2 anos de vida dela, eu chegava lá, ela falava: vem cá, me dá um relatório. Quem nós internamos? Porque ela entendia que recuperação
de drogado, tinha que internar. Eu falei: irmã Maria, mais uma pessoa. O meu ministério ele foi muito voltado para a recuperação de pessoas. Eu não trabalho com viciados, eu não trabalho com drogados, eu trabalho com pessoas recuperadas. Eu já perdi a conta de quantas famílias eu atendi. As mães chegam perto de mim, chorando, e saem rindo, porque eu começo a conversar com elas, e eu mostro a esperança, eu mostro a verdade, porque uma mãe, não existe oração maior do que mãe. Você não precisa andar atrás de profeta, você tem que fazer o que você está fazendo, vir buscar na casa do Senhor, receber a palavra do altar, testemunhos de vida. As mães que vêm falar comigo, eu falo assim: não existe oração maior do que a sua. Se Deus fez comigo, faz com o seu filho. Se Deus fez comigo, faz com o seu marido. Por quê? Porque tem alguém orando. Mas a minha vida só mudou por 3 motivos. Primeiro, porque eu quis. Eu aceitei Jesus, Jesus mudou a minha vida, e eu permaneci na igreja. É a igreja que muda a história da pessoa. Jesus te salva, mas o que muda a tua história, que muda a tua vida, é a igreja. E eu fiquei na igreja, porém, tinha joelhos orando por mim. Não desista. Está seco, igual lá Ezequiel 36, vale de ossos secos. Luiz, você não sabe da minha história, você também não sabe da minha, eu contei só um pouquinho. Luiz, você não sabe quem é meu filho, te garanto que não era pior do que eu, não era pior do que o pastor Dilon. Eu me atrevo a dizer, não é pior do que era o pastor Igor. Mas uma mãe nunca desiste, uma mulher nunca desiste, uma pessoa de oração nunca desiste. Eu termino aqui dizendo para alguém ou para mais de uma pessoa que já está cansada: ei, você não vai ter só essa vitória não, você vai ter muitas vitórias. Porque a oração da irmã Maria, ela já dorme no Senhor, mas a oração dela faz efeito até hoje. Cada pessoa que eu ajudo, cada pessoa que o pastor Dilon ajuda, é por causa da oração da irmã Maria. Não desista, não precisa ir atrás de profeta. Vem aqui para a igreja, escuta aqui do altar. Não vai para a casa de fulano. Não vai não. Você não sabe que compromisso que essa pessoa tem. Aqui tem pessoas que têm compromisso. Essa igreja aqui é uma igreja de compromisso. Essa igreja aqui está embaixo de obediência. Às vezes você vai ouvir pessoas que estão totalmente fora da visão. Às vezes você vai ouvir até um feiticeiro dizendo que é evangélico. Eu não sei porque que eu estou dizendo isso, mas eu termino dizendo aqui: não desista, continue orando, vem para cá. E você que está aí sentada, que sabe que tem um chamado ao ministério, vem ajudar essas irmãs aqui. Vem para cá quinta-feira de 2 às 5. E eu quero dizer, eu tenho palavras proféticas, mas eu não vou liberar uma palavra profética não. Eu vou dizer assim algo com muita certeza: a tua vitória, ela já foi liberada no céu. E aí você vai esse ano ainda dar um testemunho aqui nesse lugar. Amém? Que ela foi liberada no céu e ela vai ser concretizada aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Edna, como sempre, muito obrigado, porque se eu estou vivo é por causa da família de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Jesus faz milagre.